Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre os principais erros estratégicos cometidos por Putin e que conduziram à queda de Bashar al-Assad, o maior e mais importante aliado russo no Oriente Médio. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Para compreender a relação entre Bashar al-Assad e Vladimir Putin, precisamos voltar no tempo e entender as dinâmicas que moldaram essa parceria. A família Assad governava a Síria desde 1971, com Hafez al-Assad consolidando um regime autoritário baseado no Partido Baath. Quando Bashar assumiu em 2000, após a morte do pai, ele herdou um país profundamente enraizado em alianças com a União Soviética e, posteriormente, com a Rússia. Essa relação foi mantida porque oferecia a Moscou um aliado fiel no Oriente Médio, uma região onde os Estados Unidos tradicionalmente dominavam através de uma forte influência pela Arábia Saudita e principalmente Israel. A relação russo-síria se intensificou dramaticamente a partir de 2015, com Assad à beira do colapso em meio a uma terrível guerra civil, com grupos rebeldes, jihadistas e outros atores externos pressionando o regime. Foi nesse cenário que Putin interveio militarmente, enviando tropas, aviação e suporte logístico. A Rússia não apenas salvou Assad de uma derrota iminente, mas garantiu para si uma base aérea estratégica no Mediterrâneo Oriental através de Latáquia. Todo esse apoio de Putin não foi um gesto altruísta. Para ele, a Síria representava um ponto de apoio crítico para consolidar a sua influência no Oriente Médio e desafiar a hegemonia ocidental. Tratava-se de uma relação mutuamente benéfica, com Assad obtendo os meios para se manter no poder e Putin consolidando a sua narrativa de um líder com presença global que não abandona os seus aliados. Mas por que exatamente a Rússia investiu assim tanto? O apoio russo à Síria desde 2015 teve vários objetivos estratégicos, com o primeiro sendo o desejo de Putin de restabelecer a Rússia como potência global. Após anos de declínio depois do colapso da União Soviética, a intervenção militar na Síria foi uma declaração de intenção. Moscou estava de volta ao palco global, disposto a desafiar os Estados Unidos e os seus aliados. E segundo, havia um forte aspecto militar, com a Síria oferecendo à Rússia uma oportunidade de testar armas e táticas em um ambiente real de combate. Mais importante, a base naval em Tartus e a base aérea em Khmeimim permitiram que Moscou estabelecesse uma presença permanente no Mediterrâneo Oriental, com o potencial de criar zonas de exclusão aérea e naval, desafiando diretamente a OTAN. Por fim, a Síria era uma vitrine para a diplomacia russa. Apoiar Assad enviava uma mensagem clara: Moscou é um aliado confiável, disposto a ir até o fim para sustentar os seus parceiros. Isso era particularmente importante em um momento em que a influência dos Estados Unidos estava sendo questionada no Oriente Médio. Mas, apesar dessas ambições, a estratégia de Putin enfrentou sérios contratempos, com 3 erros de cálculo tendo sido fundamentais para a queda de Assad, com o primeiro sendo a eliminação de Yevgeny Prigozhin. Prigozhin não era apenas o líder de um grupo paramilitar, ele era o arquiteto de uma vasta rede de influência que incluía desde operações militares até desinformação. Ele desempenhava um papel central no financiamento do regime de Assad, arquitetando esquemas financeiros para burlar sanções e sustentar as atividades russas na região. Prigozhin também tinha uma forte presença e influência na África, defendendo e expandindo os interesses russos na região. Quando Putin decidiu eliminá-lo após a tentativa de golpe, a Rússia perdeu não apenas um operador eficaz, mas também toda a infraestrutura que sustentava sua presença na Síria. A substituição do grupo Wagner pelo Ministério da Defesa russo foi desastrosa, com a falta de coordenação interna prejudicando a capacidade operacional e levando a perdas de influência na Síria e na África. Recursos como o petróleo e o gás tornaram-se menos rentáveis e a posição estratégica da Rússia na região ficou comprometida. Outro erro de Putin foi transformar a Síria em hub logístico para as operações russas na África. O uso das bases sírias como hubs logísticos para contrabando de ouro, armamentos e outros recursos se revelou uma faca de 2 gumes.
Enquanto essas operações ajudaram a financiar a guerra na Ucrânia, também expuseram vulnerabilidades, com as sanções internacionais restringindo essas atividades e com os pesados e frequentes ataques israelenses a infraestruturas relacionadas ao Irã, prejudicando ainda mais a eficiência das operações. Além disso, a associação da Rússia com o regime de Assad, que transformou a Síria em um narco-estado, comprometeu a legitimidade de Moscou na região. E em terceiro lugar, temos talvez o maior erro de cálculo de Putin, subestimar a Turquia do presidente Erdogan. Durante longos anos, Erdogan pressionou Assad para negociar com a oposição e acolher de volta os milhões de refugiados sírios que estavam na Turquia. O pragmatismo de Erdogan, equilibrando relações com a Rússia e pressionando Assad, revelou as fragilidades da influência russa. No entanto, apesar das portas abertas da Turquia para negociar, Assad, confiando cegamente no seu aliado russo, ignorou os apelos do presidente turco. Ao virar as costas para a Turquia, Assad deu a Erdogan a justificativa que procurava para radicalizar a sua atuação na Síria, aumentando o financiamento e o treinamento a grupos rebeldes no norte do país, com isso tendo sido decisivo para a ofensiva que, em dezembro de 2024, culminou, em apenas 11 dias, no fim de uma ditadura de mais de 5 décadas. O colapso de Assad representa um divisor de águas no Oriente Médio. Para a Rússia, isso não é apenas uma derrota militar, é uma crise diplomática que mina anos de investimentos. Em contrapartida, a Turquia emerge como uma grande potência regional, enquanto os Estados Unidos, no leste da Síria, ao lado dos curdos, têm a oportunidade de redefinir o seu papel, fortalecendo alianças e reequilibrando o poder regional. Mas, apesar da queda de Assad, Vladimir Putin insiste que as forças armadas russas não foram derrotadas na Síria. Por que ele faz essa afirmação? A missão oficial da Rússia na Síria sempre foi garantir a sobrevivência do regime de Assad, mas com a queda do ditador, fica evidente que esse objetivo falhou. No entanto, Putin busca moldar uma narrativa que minimize esse fracasso, destacando os sucessos da intervenção. Ele enfatiza o papel da Rússia em combater o extremismo e estabilizar regiões controladas por jihadistas, apresentando isso como vitórias. Essa abordagem também é um esforço de propaganda. Ao projetar uma imagem de força, Putin tenta manter o moral interno e preservar a influência externa da Rússia. Mas essa narrativa não esconde a realidade. O colapso de Assad representa uma derrota estratégica grave para a Rússia. A perda de um aliado central no Oriente Médio compromete anos de investimentos e fragiliza o posicionamento russo em outras regiões, como a África. Essa insistência em apresentar a Rússia como vencedora reflete o medo de Putin em admitir fraquezas, pois ele sabe que, em termos geopolíticos, a percepção de poder é tão importante quanto o poder em si. Mas será que essa narrativa é sustentável a longo prazo? E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.